O capítulo 51 de Jeremias descreve a Babilônia como um inimigo arrogante e bêbado que será derrubado pela vontade de Deus e pela invasão dos medos. Neste capítulo também é a culminação da profecia contra a Babilônia. Ele demonstra que o poder de Deus é ilimitado, que ele usará os medos como seu instrumento e que nenhuma força, seja ela militar, de riqueza ou a própria altura dos céus, pode escapar do juízo contra a soberba e a violência cometida contra o seu povo e o seu templo. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 51, dos versículos 1 ao 53. Eis o que declara o Senhor. Vou levantar contra a Babilônia e seus cidadãos de Lebicamai um vento de destruição. Vou enviar para a Babilônia cesteiros que a irão joerá e que lhe deixarão vazia a terra, porque no dia da desgraça de todos os lados cairão sobre ela. Que o arqueiro não retece seu arco contra o arqueiro, nem se pavoneie em sua couraça. Não lhe poupes a mocidade, exterminai todo o seu exército. Caiam eles feridos de morte na terra dos caldeus e transpassado nas ruas da Babilônia. Porque Israel e Judá não envoivaram do seu Deus, o Senhor dos exércitos, se bem que sejam terras cheias de crimes contra o Santo de Israel. Fugi para longe do recinto da Babilônia, que cada um salve a vida e não pereça nos seus crimes, pois chegado é o tempo da vingança do Senhor, que lhe vai dar o que mereceu. Era a Babilônia na mão do Senhor, qual taça de ouro que embriagava toda a terra. Bebiam as nações o seu vinho e enlouqueciam. Caiu, porém, de repente a Babilônia, está esmagada. Chorai sobre ela, ide à procura de um bálsamo para sua ferida, talvez venha a curar-se. Tentamos curar a Babilônia, mas em vão. Deixai-a, vamos cada qual para sua terra. Atingem o céu as suas faltas, sobem tão alto quanto as nuvens. Pôs o Senhor em evidência a justiça de nossa causa. Vinde, a fim de que narremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai vossas flechas, colocai vossos escudos. Excitou o Senhor o espírito dos reis dos Medos, terra que deseja destruir a Babilônia. É a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Levantai bandeira sobre os muros da Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, armai emboscadas, porque o Senhor executa o plano que concebeu, a ameaça que proferiu contra os babilônicos. Tu que te assentas sobre as grandes águas e que possui imensos tesouros, chegou o teu fim. Acabaram-se as tuas rapinas. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo. Eu te encherei de homens tão numerosos como gafanhotos, que lançaram gritos triunfantes sobre ti. Criou ele a terra por seu poderio, firmou o mundo com a sua sabedoria e em sua inteligência estendeu os céus. Ao som de sua voz acumularam-se as águas nos céus, dos confins da terra faz subirem as nuvens. Resolve em chuvas os relâmpagos, e de seus reservatórios tira os ventos. Atônitos ficam então os homens. Envergonha-se o artifício da estátua que modelou, porque os ídolos que fundiam não passam de mentiras e não possuem vida. São apenas vãos simulacros que se desvanecerão no dia do castigo. O mesmo não acontecerá àquele que é a herança de Jacó, pois ele criou tudo, e Israel é a tribo do seu patrimônio. Seu nome é Javé dos exércitos. És para mim um martelo, uma arma de guerra. Por teu intermédio esmago nações, aniquilo reinos, e destruo o cavalo e o cavaleiro, o carro e o cocheiro. Por meio de ti despedaço homens e mulheres, velhos e crianças, e quebranto o jovem e a jovem. Por tuas mãos exterminarei pastores e rebanhos, lavradores e suas juntas, governantes e magistrados. Mas a Babilônia e aos caldeus retribuirei ante vossos olhos todo o mal que fizera Sião, oráculo do Senhor. É contra ti que me lanço, monte destruidor, oráculo do Senhor. Tu que destróis toda a terra, contra ti vou estender a mão, para precipitar-te do alto dos rochedos e fazer de ti montanha em chamas. De teus escombros não se poderá tirar pedra de ângulo, nem pedra de alicerce, porque te hás de transformar em eterna ruína, oráculo do Senhor. Por toda a terra erguei o estandarte, tocai a trombeta entre as nações, e contra ela uni os povos em guerra santa. Mobilizai os reinos de Ararat, de Mene e Asquenés,
Contra ela nomeei escribas recrutadores, e lançai os cavalos quais gafanhotos eriçados. Recrutai contra ela os povos em guerra santa, os reis da Média, seus governadores e oficiais, e todas as terras de seu domínio. Treme a terra e se turba, porque se cumpre a ameaça do Senhor contra a Babilônia, de reduzir a terra da Babilônia a um lugar ermo e de horror. Deixaram de lutar os guerreiros da Babilônia, abrigando-se nas fortalezas. Quebrou-se o seu vigor, mas pareciam mulheres. Incendiaram-se as casas, quebraram-se os ferrolhos. Surgem correio sobre correio, mensageiros sobre mensageiros, anunciando ao rei da Babilônia que toda a cidade se acha cercada, que estão fechadas as passagens e os fortins em fogo, e consternados os guerreiros. Porque eis o que falou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assemelha-se a filha da Babilônia, à eira do tempo do apisoamento. Ainda por um pouco, e para ela logo virá o tempo da colheita. Tragou-me, partiu-me Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deixou-me qual vaso vazio. Engoliu-me como faria um dragão, enchendo o ventre do que de melhor eu possuía, e expulsou-me. Recaia sobre a Babilônia a nossa carne dilacerada, diz os habitantes de Sião, e sobre a Caldeia o meu sangue derramado, diz Jerusalém. És porque assim falou o Senhor: vou tomar tua causa em minhas mãos, e hei de vingar-te. Porei teu mar a seco e estancarei suas nascentes. A Babilônia se tornará um amontoado de pedras, covil de chacais, objeto de horror, lugar ermo, que será escarnecido. Rugem seus homens em multidão como leões, e rosnam como leãozinhos. Quando estiverem sequiosos, eu lhes darei de beber, e os embriagarei, a fim de que se deleitem, adormecendo-os em sono eterno, do qual não mais despertem, oráculo do Senhor. Eu os farei como carneiros, descer ao matadouro, quais cordeiros e cabritos. Como foi tomada Ainolibabe e vencida a glória de toda a terra, como se tornou a Babilônia objeto de horror no meio das nações? Subiu o mar contra a Babilônia, e ela foi coberta pela multidão de suas ondas. Tornaram-se desertos seus arredores, terra árida e desolada, onde ninguém mais há de morar e nenhum ser humano habitar. Castigarei Bel na Babilônia, tirando-lhe da boca o que havia comido, e dela não se acercarão mais as nações. Eis que se desmorona a muralha da Babilônia. Sai de lá, povo meu, salve cada um a própria vida, ante a cólera ardente do Senhor. Não se desfaleça o vosso coração, não tenhas medo das notícias que se farão ouvir na terra. Durante um ano, um rumor se fará ouvir, e outro rumor no ano seguinte. Violências na terra, tirano contra tirano. Eis porque virão dias em que me lançarei contra os ídolos da Babilônia. Será então coberta de vergonha a terra inteira, em cujo meio cairão os homens feridos de morte. O céu, a terra e tudo quanto encerram lançarão sobre a Babilônia exclamações de alegria, oráculo do Senhor, porque contra ela se lançaram os devastadores vindo do norte. Ó mortos de Israel, necessário é que caia a Babilônia por sua vez, assim como por causa dela caíram todos os mortos da terra. Escapai da espada, parti, não vos detenhais. Na terra longínqua não vos esqueçais do Senhor, e seja Jerusalém o sonho de vossos corações. Estamos confundidos, ouvimos a injúria, e a vergonha cobriu-nos os rostos, porque estrangeiros penetraram no santuário do templo. Eis porque virão dias, oráculo do Senhor, em que me lançarei contra os ídolos da Babilônia, e em que na terra inteira gemerão aqueles que são massacrados. Ainda que a Babilônia atingisse os céus, e sua alta fortaleza se tornasse inacessível, os devastadores sobre minhas ordens não deixarão de alcançá-la, oráculo do Senhor. No capítulo 5 de Timóteo é um guia prático sobre a gestão da comunidade, enfatizando a responsabilidade familiar, especialmente no cuidado às viúvas, a honra e a disciplina necessária para manter a integridade da liderança e do testemunho da igreja. 1 Timóteo capítulo 5. Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte como um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres de idade como as mães, às jovens como as irmãs, com toda a pureza.
Honra as viúvas que são realmente viúvas. Se uma viúva tem filhos ou netos, como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever da piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam, porque isto é agradável a Deus. Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a tua esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recorda-lhes isto para que sejam irrepreensíveis. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Poderá ser escrita como viúva apenas que tenha pelo menos 60 anos de idade, casada uma só vez, conhecida pelo seu bom comportamento, tenha educado bem os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os infelizes e praticado toda espécie de boas obras. Não admita viúvas jovens, porque ao sentir os atrativos da paixão, contrária a Cristo, quererão casar-se outra vez. Incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso. Além disso, habituam-se a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também discretas e curiosas, falando coisas que não devem. Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, cumpram os deveres de mãe e cuidem do próprio lar, para não dar a ninguém ensejos de crítica. Algumas já se perverteram para irem após Satanás. Se algum fiel tem viúvas em casa, procura dar-lhe assistência, de tal maneira que elas não sejam um peso para a igreja, a fim de que esta possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão, e ainda o operário é digno do seu salário. Não recebas acusação contra o presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que faltam às suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Eu te conjuro, diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos escolhidos, a que guardes essas regras sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém imponhas as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Os pecados dos homens às vezes são conhecidos, já antes de levados a juízo. Outras vezes o serão depois. Da mesma forma, as boas obras, ou já são manifestas ou não poderão permanecer ocultas. O resumo do Salmo 110 é uma meditação sobre a natureza de Deus, destacando sua majestade, misericórdia, fidelidade e justiça. Ele lembra ao leitor que a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento e o louvor a Deus, que age na história para redimir o seu povo. Salmo 110. Aleluia! Louvarei o Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e em seu conselho. Grandes são as obras do Senhor, dignas de admiração de todos os que as amam. Sua obra é toda ela majestade e magnificência, e eterna sua justiça. Memoráveis são suas obras maravilhosas. O Senhor é clemente e misericordioso. Aos que o temem, deu-lhe o sustento. Será lembrada eternamente a sua aliança. Mostrou ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhe a herança das nações pagãs. As obras de suas mãos são verdade e justiça, imutáveis os seus preceitos, irrevogáveis pelos séculos eternos, instituídos com justiça e equidade. Enviou ao seu povo a redenção, concluiu com ele uma aliança eterna. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Sua glória subsiste eternamente. Nesse trecho do capítulo 27 de Eclesiástico, é um manual de sabedoria que foca na integridade pessoal. Ele adverte que a ganância corrompe, que o caráter é revelado pela palavra e que a lealdade é o fundamento da amizade, sendo a traição de um segredo um erro irreparável. O rompimento da amizade é como curar um ferimento, mas não o juramento. O maior dano é a quebra da lealdade e da confiança.
Eclesiástico capítulo 27, dos versículos 1 ao 15. A pobreza fez cair vários deles no pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus. Como se enterra um pau entre as junturas das pedras, assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador. Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Quando se sacode a joeira, só ficam refugos. Assim a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta as jarras do olheiro. A prova do infortúnio, os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves o homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela se revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre. E no dia do juízo nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes. Assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa. Assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Sê de preferência assíduo junto às pessoas ponderadas. A conversação dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias é horripilante, e sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.